a graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 3, Epístolas Paulinas 1, Cartas aos Romanos. Capítulo 4, Dispensação de Israel. Na aula passada, no capítulo 3, a santificação dos justificados, nós havíamos recomendado a leitura dos capítulos 6º ao 8º e apresentamos os seguintes fatos. No tópico 1, o significado do batismo. Vimos que o que é o batismo e quais as formas de batismos nas diversas igrejas chamadas cristãs. No tópico 2, a lei, a analogia do casamento, nós vimos o que é o significado, qual é o significado da nossa união com Cristo e quais são os dois mundos que, ao mesmo tempo, vivem os cristãos. Hoje, no tópico 1, a rejeição de Israel, o escolhido de Deus. Nós recomendamos aí a leitura dos capítulos 9 e ao capítulo 10, até o versículo 13, que faz parte desse primeiro tópico, ok? Então, amados, quando nós falamos aqui sobre a rejeição de Israel, isso nos leva a fazer alguns questionamentos, como, por exemplo, qual a relação do plano de Deus para com Israel como nação? Ou talvez, se os judeus foram rejeitados como nação, o que será das promessas de sua restauração nacional? Ou também, Israel, sendo o povo escolhido de Deus, rejeitou o seu Messias. Será Israel ainda restaurado? Então, são algumas dúvidas que ficam na mente dos cristãos, né? Mas nós temos que lembrar que Deus está ligado a Israel por solenes promessas. E Paulo nos traz à memória isso também. Então, é importante estabelecer que, tratando-se de salvação, um dos assuntos-chave de Romanos, é necessário levar em conta a história passada, presente e futura dos judeus. Isso aqui é um ponto, ok? Segundo, afinal, foi através deles que Deus planejou trazer e trouxe a mensagem de salvação para o mundo todo, ok? Mais um ponto interessante aqui. Os capítulos de 9 a 11, eles são parentéticos, ou seja, eles estão dentro de um contexto, dentro de um parâmetro, um parênteses aqui. Tá? Então, encerra ali a parte dispensional da epístola referente a Israel. Né? Nós vimos que Deus, do princípio ali, Paulo vem falando e fazendo essa analogia entre Israel e os gentios. E aqui ele faz o fechamento disso daí. E descobriremos, nesse capítulo, 3 razões por que Paulo escreveu esses capítulos. Primeiro, os judeus queriam saber qual o destino espiritual de Israel. Segundo, a questão das promessas de Deus a Israel e do seu destino espiritual levantava assim, a questão da justiça de Deus. Tá? Terceiro ponto. Se a salvação é apenas pela fé em Jesus Cristo, como se pode obter esta fé? Por outro lado, se a salvação é para os judeus e gentios, o que é preciso fazer para crermos no Senhor Jesus e sermos salvos? Ok? Então, observe que nós, desde o princípio, nós estávamos cogitando com relação Paulo estava cogitando com relação a tudo isso. Então, o primeiro problema tratado por Paulo nessa lição é a resistência de Israel ao Evangelho. Né? Então, sua tristeza, ele demonstra no seu escrito que sua tristeza por ele leva-o a desejar sacrificar a sua própria vida. Né? Se isso, de alguma forma, pudesse contribuir para salvar o seu povo. Isso nos remete ali, amados, a atitude manifesta também por Moisés, quando o povo de Deus, ao sair do Egito ali, eles se rebelaram lá e se amotinaram, né? Enquanto Moisés estava recebendo as tábuas. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 32, fala: agora, pois, perdoa-lhes o pecado
ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então, Moisés aqui estava intercedendo pelo povo e falou, né? O senhor perdoa eles, ou então o senhor também risca aí o meu nome, né? Amém? Então, apesar do desinteresse de Israel, existe uma relação ali natural entre Paulo e os israelitas. E Paulo constantemente está ali mostrando os privilégios, falando, tentando, né, trazer a memórias deles o que pode dar esperança para que eles possam alcançar a salvação. Ok? Então, veja aí, em Romanos, no capítulo 9, versículo 4, nós temos aí, olha, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória e as alianças e a legislação, o culto e as promessas, né? Então, observe, nós temos a convicção e a certeza que nem Moisés, nem Paulo podia salvar Israel, mesmo morrendo por eles. Este fato nos faz lembrar também da tristeza de Jesus pela teimosia deles a seu, assim, ao apego que os judeus estavam tendo com relação ao pecado. E, por fim, ali, vieram a rejeitar o Messias de Deus, né? Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Então, observe o objetivo de Paulo. Então, aqui, um dos primeiros pontos, a posição de Israel como nação. Olha, o problema dos judeus se reveste de grande importância quando analisado assim à luz dos muitos privilégios que lhes foram concedidos como nação. Privilégios como nenhuma outra nação ou povo tiveram, né? Então, quanto à salvação dos perdidos, a atitude de Paulo nos leva a, primeiro, orar a Deus com fervor para que as pessoas aceitem a Cristo. Segundo, renunciar a certos confortos e desejos para podermos levar o evangelho aos outros. Eu quero trazer aqui para nós analisarmos o seguinte: nós estávamos falando dos privilégios. E Paulo constantemente falando, né, da necessidade de orar, de levar, de renunciar, e ele estava renunciando para fazer isso. Mas isso também nos faz refletir nas nossas responsabilidades hoje como cristãos. Nós temos a responsabilidade de orar a Deus com fervor para que as pessoas aceitem a Cristo como seu Salvador. E para isso nós também renunciamos a certos confortos e desejos para poder levar o evangelho às outras pessoas, porque essa missão também foi dada a todos nós, né? O ide por todo mundo foi uma missão dada por Jesus à igreja e a cada um dos seus membros, e nós temos essa responsabilidade, ok? Em Romanos, ali no capítulo 9, nós já vimos o versículo 4, e o versículo 5 vai completar um pouquinho sobre os privilégios. Paulo enumera ali as bênçãos que o povo de Israel tem, né? Tem desfrutado. E são as seguintes, observe. Adoção, glória, pactos, a lei, o serviço, as promessas, e o versículo 5 acrescenta os pais e Cristo, né? Como o Messias de Deus. Então, Deus não tratou assim com nenhuma outra nação, o privilégio que ele havia dado. Então, outro ponto, a eleição de Israel. Romanos, no capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Amados, nós temos aqui uma ilustração da soberana eleição ou escolha de Deus. E isso causa, talvez, muita dúvida para muitos cristãos. Então, observe, Deus conhecia Jacó e conhecia Esaú antes de nascer e sabia o caminho que cada um iria tomar e qual deles cumpriria o seu propósito, tá? Então,
O ponto aqui que nós temos que entender, e depois nós vamos explicar ela melhor, chama-se a onisciência, né, de Deus. O que é a onisciência de Deus? É a capacidade de conhecer todas as coisas. Ok? Então, tenha isso em mente para, no desenrolar aqui, nós podemos entender melhor. Então, observe. Deus escolhe a quem lhe apraz para levar a sua vontade ao mundo. Por isso, vimos aí, Romanos 9, versículo 6, a parte B. Nem todos os que são de Israel são israelitas. E o versículo 9 de Romanos, melhor, o versículo 7 de Romanos 9. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Continuando. O filho verdadeiro é aquele que participa das promessas. Né? Romanos capítulo 8, versículo 9. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Amém? Então, observe, Paulo não diz que Deus predestinou um indivíduo para a salvação, no caso aqui eu vou abrir um parênteses, como, por exemplo, Isaac, Jacó e Moisés, e outros para perdição, como Ismael, Isaú e o Faraó, por exemplo. Né? A sua preocupação é com a linhagem santa de Abraão, né? Com o Israel verdadeiro, fiel à palavra de Deus. O Israel que não compreendeu que o homem recebe a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Né? Então, Romanos, no capítulo 9, versículo 33, acrescenta: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém? Lembrando, amados, o que Israel não compreendeu é que o homem recebe a justiça de Deus pela fé em Cristo, e não pelas obras do próprio homem. Tá? Isso é um ponto que tem que estar bem nítido na nossa mente hoje. Não é por obras, não é por força, né? Mas é Deus que dá através do seu amor, da sua misericórdia e principalmente a sua graça, é dom de Deus. Amém? Continuando. Deus escolhe a quem quer. Amém? É o ponto que nós temos que entender aqui, amados. Deus é livre para escolher a quem ele quiser. Ele tem direito de agir com a sua criação conforme lhe apraz. Nós temos que entender isso. Porque muitos cristãos hoje têm uma dificuldade. Eles chamam a Deus de Senhor, né? Mas quer que o Senhor sirva a ele em todos os seus interesses. Ponto. Nós temos que estar atento a isso daí. Então, voltando aqui. Por exemplo, quanto a Faraó, alguns interpretam que Deus o predestinou para a perdição, pelo que lhe endureceu o coração, para não deixar Israel sair do Egito. Mas um ponto aqui que talvez você não refletiu ainda. Analise comigo. Se nós vimos as pragas do Egito, a última praga, ela veio e levou todos os primogênitos. Ok? Pela linha sucessória de Faraó, ele era o primogênito do pai dele, onde ele assumiu a posição. Né? E se você pega a história de Moisés, você vai entender isso melhor. Que Moisés foi criado junto com Faraó ali. Né? Então, Deus estava livre para deixá-lo perecer na última praga, como um primogênito. Mas também tinha o direito de poupá-lo para que ele lhe servisse. Né? Mesmo entendendo, sabendo das coisas. Deus poupou ele, ok? E lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 17, diz assim: porque a Escritura diz a Faraó,
Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Amém? Continuando. Se assim é, quem é o homem para censurar a Deus? Romanos 9, 20. Vem e fala. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Bem? E terceiro, Romanos, no capítulo 9, versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes, o remanescente é que será salvo. Ok? Amados, isso aqui nos remete, assim, muito suavemente ali para Apocalipse 7, do versículo 1 ao 8, fala ali dos 144 mil judeus que serão separados, selados por Deus, né? Ou seja, de toda a nação de Israel, apenas 144 mil serão separados, ok? Nos leva a mais ou menos a termos essa concepção, essa visão. Então, vamos lá. Paulo cita profecias de Isaías referindo-se ao remanescente judaico. Ele mostra que o julgamento de Deus atinge a todo mundo, menos aqueles, novamente, menos aqueles que são salvos por Jesus. Tá? Não obstante, o que nós estamos observando é que Israel, sendo pecador, tá? Como, por exemplo, como Sodoma e Gomorra, era merecedor de total destruição. Deus, na sua misericórdia, salvará os remanescentes, um remanescente, salvará um remanescente. Ok? Então, a sua condição de nação perdida deve-se não ao fato de Deus não querer salvá-los, nós temos que entender novamente isso aí, mas porque Israel não aceita a salvação, nos termos de que Deus, ou seja, nos termos de um Deus justo e soberano, ok? Bom, se a gente fosse chegar a um resultado, uma conclusão disso aí, até agora, o que Paulo já escreveu. Então, nós podemos chegar ao seguinte entendimento. Os gentios conseguiram a justiça da fé. Israel não conseguiu porque buscou pelas obras e tropeçou na cruz. Né? Então, nós vimos lá atrás aquela pedra de tropeço, né? Sobre esta pedra de tropeço caíram os judeus, e eles foram expulsos da terra. E aqui é interessante nós lembrarmos que no ano 70 depois de Cristo, os judeus, né, foram expulsos de Jerusalém. A cidade foi completamente destruída e eles foram espalhados pelo mundo. E tornaram-se um povo disperso, sem pátria, por cerca de 2 milênios, ok? E, como nós vimos lá em Isaías, né, tem um versículo em Isaías, lá em Isaías 66, versículo 8, que diz o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz a seu filho. Essa profecia, ela está falando de uma nação que foi criada num só dia. E no dia 14 de maio de 1948, né, a Organização das Nações Unidas reconheceu o Estado de Israel, né, confirmando ali a criação, reconhecendo Israel como nação. E eles começaram a voltar para Israel. Né? E depois, na história, você pode acompanhar as várias guerras que eles tiveram, as várias vitórias, né, que Deus estava abençoando eles. Então, a salvação de Israel no presente.
Ou no capítulo 10 agora, de Romanos, Deus trata com os judeus como indivíduo e não como nação. Tá? Então, eles precisam da salvação. E diz Paulo que está orando por isso. Né? Irmãos, a boa vontade de meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Romanos, no capítulo 10, versículo 1. Né? O que é oferecido e assegurado por Deus mediante a justificação pela fé, sem levar em conta o mérito humano, né? Nada de considerar isso. Tá? Esse é o ponto que os judeus têm dificuldade em entender. Tá? No que os judeus falharam? Tão certo estavam os judeus de obterem ali a justificação pela lei, que não só falharam em seus esforços, como não reconheceram a Deus e a sua justiça revelada na pessoa de Cristo. Ok? Então veja aí. Por fim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 4 do capítulo 10. Versículo 12. Porque não há distinção entre judeus e gregos. Não, Deus não faz acepção. Ok? Então a obra está pronta para todos. Então, através de Cristo, Deus providenciou a justiça completa, extinguindo todo e qualquer esforço humano, admitindo a justiça da fé somente, amados. Então, os gentios encontraram salvação e a justiça de Deus, simplesmente porque creram em Jesus. O mesmo aconteceu com alguns judeus, mas a nação como um todo não professa agora essa fé em Cristo. Por isso, os judeus não é justificado, ok? A justiça reclamada. Vamos lá, o que Paulo fala a respeito? Paulo insiste, mostrando a Israel que a salvação é pela fé. Olha, de repente você pode achar, mas está muito repetido isso, mas é o que está sendo, que foi escrito ali. E aqui mostra a preocupação de Paulo, falando constantemente, trazendo ali, batendo nesse ponto. A salvação é pela fé, segundo o Evangelho. Por isso, não há salvação para os que rejeitam a Cristo, ok? E Pedro também ensinou a mesma doutrina, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, observe, a promessa que temos é que se cremos em Cristo, não seremos envergonhados. Se o rejeitarmos, tropeçamos nele e caímos. Então, a pregação do Evangelho tem um desses dois aspectos. Aí é feito nas pessoas, ou seja, ou eu aceito ou eu rejeito. Né? E diante de eu aceitar ou rejeitar, tem as consequências. Ok? Romanos, no capítulo 10, versículo 3. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Ok? Então, observe aí. Aqui fala do fracasso de Israel em receber a promessa de Deus. Então, não é culpa de Deus, mas do próprio Israel, por se recusar a aceitar o plano de Deus para a sua salvação, segundo o Evangelho. Né? Então, esse é o grande problema. E talvez hoje também seja um dos nossos problemas, de nós não aceitar os projetos, o propósito, a vontade de Deus para nós. E aí nós temos um pequeno desvio de conduta, ok? Romanos, no capítulo 10, versículo 2, ainda acrescenta mais alguma coisa.
Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Observe aqui, amados. Eles eram zelosos da lei, mas ignorantes espiritualmente. Né? Então, a tragédia de Israel era que a sua fé se baseava no seu próprio conceito de se justificar diante de Deus, guardando a lei, guardando os mandamentos, fazendo os sacrifícios, né? E rejeitando o conhecimento do Evangelho de Deus, o que o Evangelho trouxe, ok? Então, a fé deve estar baseada no verdadeiro conhecimento da verdade que é a palavra de Deus, ok? A salvação do ponto de vista humano. A salvação é colocar a nossa fé na revelação da justiça de Deus. Novamente, segundo o Evangelho, tá? E Paulo nos assegura que é muito simples a maneira de sermos salvos. Primeiro, Cristo já desceu dos céus para nos salvar. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Segundo, Cristo já ressuscitou dentre os mortos, consumando a obra da redenção. Amém? Então, tudo que nós temos que fazer, amados, é crer e confessar e invocar o nome do Senhor, como afirma em Romanos, no capítulo 10, né? Versículo 9 e versículo 10. Então, a palavra está bem perto de ti, de mim, de nós, ao alcance dos judeus e dos gentios, sem distinção, amados. Tá? Então, para nós fecharmos, crer implica fé e testemunho exterior, que é a expressão da nossa fé. Romanos 10, 10 vem e fala. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, dando testemunhos para as outras pessoas. Então, dessa forma, qualquer judeu, qualquer gentil pode apropriar-se da justiça de Deus. Novamente, só para lembrar, já falamos algumas vezes, mas ajuda na memorização. João, no capítulo 1, versículo 12. A todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados, nós fechamos o tópico 1, né? Na próxima aula, nós estaremos no tópico 2, a proclamação do Evangelho. Recomendamos aí a leitura, cometemos um pequeno errinho aqui, né? Não é o capítulo 9 e o capítulo 10 ao 13. Esse foi do tópico 2. Mas é do 10, do versículo 14 até o fim do capítulo 11. Ok? Desculpa aí a nossa falha. Então, né, nesse tópico 2, a proclamação do Evangelho, tem algumas questões que nós vamos estar respondendo. Qual é o plano de Deus para o homem? Né? Os judeus precisam de salvação? Terceiro, de que modo as pessoas podem crer e serem salvas? Quarto, terá Deus rejeitado o seu povo? Então, novamente, observo que Paulo ainda continua puxando os judeus para que eles possam estar conscientes da necessidade de consertar, de se arrepender, de conhecer que Deus não os abandonou, né? Mas que está ainda presente com eles. Amém? Amados, novamente nós pedimos, se você está gostando, não esquece aí de deixar o seu like, né? Deixa aí o seu joinha para fortalecer o canal, divulgue o canal para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus. Nosso objetivo é de fortalecer os filhos de Deus, é de tocar o coração daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, para que
a obra de Deus possa se manifestar na vida deles, né? E nós contamos com o apoio de cada uma das pessoas que estão inscritas no canal para nós divulgarmos, para que nós possamos atingir um número maior de pessoas e, consequentemente, fazer a obra de Deus, né? Levando o evangelho a todas as pessoas. E nós também crescermos em conhecimento e graça de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.